Como eu falei para vocês, eu ia mostrar as superfícies como ficam depois da primeira aplicação. Duas madeiras diferentes, uma delas mais bruta, a outra mais acabada, mais ou menos a mesma quantidade. A gente percebe que aqui eu utilizei bem pouquinho de resina, ela rende bastante e aqui ela já absorveu. Passado esses minutinhos, ó, ela já está mais seca ao toque, ó. Ou seja, a gente já vai poder fazer essa segunda aplicação de mão, daqui mais uns 30 minutinhos ela vai estar pronta. Esta aqui, como ela está mais, a superfície dessa madeira está mais acabada, mais lixada, ela já está provocando um filme, porque essa madeira está mais dura, tem mais cerne, então a resina já está provocando um filme, por isso que vocês enxergam esse brilho. Eu boto a mão, percebo que ela ainda está colando ao toque, então eu vou esperar mais uns minutos, mais uns 30, 40 minutos, vou testar de novo e aí já vai estar pronto para a gente fazer a segunda aplicação. O que é interessante mostrar para vocês aqui, se eu estivesse fazendo essas aplicações, por exemplo, com a resina epóxi, a gente falaria em uma nova aplicação, no mínimo, no outro dia, depois de 24 horas. E com essa aplicação, com esta estabilização, a gente, numa questão de 4 a 6 horas, a gente já consegue estar com ela 100% estabilizada e a gente já pode partir para um lixamento fino e deixar essa superfície bem lixadinha, bem lisinha, podendo produzir brilho através do polimento, tá bom? O que é legal a gente mostrar aqui no lado que nós não aplicamos, né? Esse lado que nós aplicamos, a primeira de mão. Esse lado que nós não aplicamos nada. O que é legal mostrar de como que estão as fibras da madeira. Estão bem brutas. E aí, aqui a gente vai conseguir identificar a dureza sem o estabilizador de superfície. 40 de dureza. Aqui a gente vai olhar aqui um 63 de dureza. Até para a gente poder testar com uma mão somente. Aqui a gente está com 40, 47. Então a gente já tem uma dureza aqui, comparado a esse lado aqui, maior, digamos assim. Aqui a gente está com 44, já foi aumentando a dureza, tá bom? Isso aqui é bem legal e pode dar uma noção para vocês bem boa de como que está ficando a dureza na superfície. Bora lá então. Pincel, vamos lá? Vamos continuar a aplicação. Repara agora aqui, ó, que ela vai começar a puxar com menos velocidade. Esta aqui já é a segunda de mão, já é a segunda aplicação que a gente está fazendo no intervalo de 1h30, 2 horas, mais ou menos. Continuando aqui então o nosso vídeo sobre o estabilizador de superfície. Pois bem, já fizemos 2 aplicações e subimos um vídeo inicial da primeira aplicação e já teve algumas perguntas. Então assim, voltando, nós já fizemos a primeira aplicação, fizemos a lixação, fizemos uma segunda aplicação e não fizemos a lixação ainda. Uma das perguntas que fizeram lá, como é que eu sei o tempo de fazer a lixação para uma próxima aplicação? Olha que legal. Como essa madeira, essa resina, essa cura já se deu muito mais do que 24 horas, naquele momento, olha uma boa forma de você identificar. Naquele momento que nós fizemos a primeira aplicação nas madeiras e fizemos a lixação, olha como que a resina se depositou na lixa. O que a gente consegue identificar aqui? A lixa absorveu um pouco da resina em função também de ela estar um pouco úmida ainda, então ela pelotou a lixa, né? Ela travou a lixa com bastante detrito de madeira e resina. Então a lixação até seria legal, ó, a gente mostrar bem aqui é o seguinte, essa peça teve 2 mãos de aplicação de estabilizador, somente uma mão de lixa. Para mim essa peça, ela já estaria basicamente pronta e acabada, não precisaria fazer mais uma aplicação de mão. Então uma das formas que a gente identifica se a resina já está pronta ou curada para dar uma mão de lixa, é quando fizermos esse lixamento aqui, ó, aqui é um grão bem grosso, né? Nem precisaria ser um grão tão grosso assim, ó, mas olha como ela solta fácil, ó. Então aqui a gente já sabe, né, que já estaria na hora ideal para fazer mais uma aplicação, se necessário fosse, tá bom? Caso contrário,
faz a aplicação da lixa, ó, aqui a gente pode observar, ó, que a lixa não entupiu de forma alguma. Então aqui a gente tem total certeza que a resina está 100% curada e já está na hora de dar a mão de lixa. Então a superfície aqui está extremamente lisa. Se eu passar um soprador aqui, ó, soprador, e ela já está pronta para receber mais uma camada de resina, se assim identificar. O que me chamou a atenção nessas duas peças com duas mãos de aplicação é que a dureza delas aumentaram muito. Isso só falando visivelmente, porque no toque a gente sente que a superfície totalmente nivelada está muito mais dura, está muito mais sólida, está muito mais densa. Isso é uma das propriedades desse produto, tá bom? Então essa a mesma coisa, ó. Ela está muito dura, muito dura. Aqui nesse caso, tá, o que me chama a atenção é que ela realmente está muito dura, muito densa. Como eu comentei, ó, olha a diferença da lixa, de como que a lixa se encontra quando a madeira está, a resina está 100% curada e quando a gente acelera o processo. Então, se eu perceber que eu comecei a empapuçar a lixa, então é sinal que a resina ainda está em tempo de cura. Então é bom a gente cuidar disso. Respondendo a pergunta lá, a lixa deve estar assim, seja qual for, uma lixa manual ou uma lixa com máquina, tá bem? Aqui nesse caso, eu vou aproveitar e vou fazer a ferição da dureza. Vamos lá, vamos zerar aqui, vamos pegar aqui esta madeira aqui, que agora vai receber uma terceira de mão, ela já recebeu duas, e nós vamos fazer uma medição de dureza. Aqui ela já está com 66 de dureza. O que isso quer dizer? Que superficialmente essa madeira já está mais dura. Por quê? Porque a resina, além de ela estar superficial, ela foi absorvida, mas na parte superficial ela vai estar mais estabilizada e mais dura, mais densa. Essa aqui, como era um spalted, uma madeira menos densa, uma madeira sem cerne, já diferente dessa, apesar de a gente ter feito a medição delas antes, também vai se encontrar com uma dureza maior. Aqui a gente já está com 56, se não me engano ela estava com 40 e alguma coisa de dureza, ó, 58 de dureza. Então isso também quer dizer que superficialmente essas duas madeiras elas se modificaram mecanicamente, através da resistência, através da dureza. Então isso é muito legal no processo que nós queremos criar aqui. Antes de passar para a próxima etapa, que eu vou aplicar uma terceira de mão, seria necessário? Talvez não, mas eu vou aplicar uma terceira de mão, depois também já aplicar a canaleta e a gente seguir o nosso vídeo. Vou aplicar a água antes, para vocês terem. Muito bom, Bel, muito bom o teu comentário. A gente deixou aqui, ó, um copinho de água, tá? Para quê? Para que a gente faça uma demonstração, mesmo a gente percebendo que essa madeira precisaria ter uma terceira de mão, mas a gente quer fazer um teste na mesma forma para que a gente faça uma certa prova de largar a água nessa superfície e para que a gente veja ou perceba como que a madeira vai se comportar. Logo depois que eu aplicar a água, eu vou identificar se ela parar de absorver, então eu sei que não precisaria nem uma segunda de mão. Caso precise, eu faria uma nova aplicação. Basicamente, é isso que eu gostaria de identificar. Apesar de a gente ter aqui arriscado, né, a demonstração do nosso vídeo, é isso que eu gostaria que acontecesse com a nossa resina de estabilização. Ela se tornasse, né, uma superfície, é como se fosse uma piscina, né, onde aqui a madeira parou de fazer a absorção. Isso é muito legal. E aqui é a mesma coisa. Então, na parte do comportamento da madeira, isso é muito legal de a gente demonstrar pelo seguinte: existe a necessidade de passar 3, 4 de mão? Não existiria caso a madeira responda para a gente que não precise. O que eu estou demonstrando e o que eu estou comparando? Eu estou tentando fazer um comparativo com matérias-primas que normalmente são aplicadas no mercado. Antes só se tinha a resina epóxi para fazer esta estabilização superficial. Por que a gente fala que é superficial? Porque ela é depositada na superfície da madeira e, por ela ser um epóxi, a mistura entre o A e o B, de acordo com que o tempo vai passando, a cura vai acontecendo, o pot life dela vai diminuindo e ela vai ficando mais viscosa. Ou seja, o que seria mais fácil de penetrar na madeira e estabilizar? A resina de estabilização, que é líquida, que é basicamente quase água, ou a resina epóxi? Sabendo que é a resina de estabilização, então nós identificamos que realmente tinha necessidade de produzirmos um produto que nem esse no mercado e por isso tem sido um sucesso. Então, qual é o comparativo?
Primeiro a gente entra com a resina de estabilização, faz a estabilização até onde a madeira suportar. Aqui é só 2 de mão, aqui também foi só 2 aplicações de mão, apliquei de pincel, poderia ter aplicado em uma pistola de pintura, mas aqui a gente já consegue identificar que as 2 estão prontas para receber o próximo passo e até mesmo o acabamento. Ao invés de aplicar uma terceira de mão, já vamos fazer a limpeza da peça e faremos também o acabamento aplicando resina epóxi com alguma das cores nossas metálicas para que a gente faça o acabamento e apresente para vocês essas etapas concluídas, tá bem? Lembrando que a intenção aqui é mostrar a performance da resina de estabilização em madeiras que nem essa aqui, por exemplo, ó, que está extremamente porosa, uma madeira extremamente leve, porosa, muito bonita, de excelente beleza, mas muito porosa. Vamos lá. Seguindo aqui, então, nós temos as 2 peças já estão limpas, já estão higienizadas aqui, tudo bonitinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a aplicação da canaleta. Vamos para o próximo passo. Nós temos aqui a CR301, vamos usar ela para fazermos a mistura. Então, vamos lá. 30 gramas. Acho que já seja o suficiente. 100 partes da resina para 47 partes de endurecedor. Então, se nós temos ali 30 gramas, para cada 10 gramas nós teríamos 4,7 gramas, tá bem? Então vamos fazer a mistura agora do 4,7 vezes 3. Então vai dar aproximadamente 16 gramas. Vamos misturar esse nosso pigmento Galaxy verde, sempre misturar para que tudo se homogeneize que tem dentro. Ah, legal. Essa cuia aqui super brilhosa é a pergunta da Bel. Então, isso aqui é um sistema novo que nós vamos logo lançar e apresentar para vocês. Então, bem provável que nas casas de vocês terão muitas cuias brilhosas que nem essas. Produto Coméia. Continuando, mexemos bem. Agora eu vou fazer a aplicação. Então, nós já temos aqui uma primeira aplicação. Nós vamos fazer a mesma coisa. Essa aqui. Pausa pro chimarrão. Bem misturadinho, né, Bel? E agora vamos fazer a mesma aplicação do dourado. Aproveitar para mostrar para vocês, então, assim, como que ficou as 2 tábuas, o comparativo delas, né, com o estabilizador de superfície, obviamente. Quais são os pontos positivos? Bom, você vai ganhar agilidade no processo. Se aplicássemos primeiro a resina epóxi aqui, nós dependeríamos de um dia para o outro. Por exemplo, na região que nós estamos, frio, chuva, então nós dependeríamos dessa cura. No período de 8 a 10 horas eu fiz as 2 aplicações com o lixamento bem superficial. Essa parte da superfície aqui, onde ela está bem porosa, bem enrugada, mas mesmo assim o estabilizador de superfície deu conta e não permite mais com que a água entre. Quero mostrar aqui também a performance da resina, né, com o nosso pigmento dourado metalizado. Um acabamento sem nenhum tipo de polimento, extremamente brilhoso, já acabado, sem nenhum tipo de mancha ou até mesmo blush em função do frio e da chuva na nossa região. Nessa peça aqui, antes de acabar, eu vou aplicar mais uma vez a água, devagarinho, para que fique a poça d'água aqui, enquanto a gente vai falando. E essa, uma madeira que ela já estava mais para acabado, uma madeira muito mais dura, uma madeira que tem mais cerne no centro da peça. Também fiz somente 2 aplicações e eu já deixei aqui para mostrar uma outra possibilidade para vocês, é que o próprio estabilizador de superfície já se torna um acabamento de alto brilho, se assim vocês quiserem. Não tem nenhum tipo de polimento, aqui está só na aplicação dele e ainda de pincel. Não apliquei nem com pistola, conforme vocês acompanharam. Não tem nenhum tipo aqui de mancha e muito menos blush. Preocupa muito as pessoas nesses tempos frios e chuvosos. Vou também derramar aqui um pouquinho para a gente acompanhar e aqui a gente tem as 2 peças terminadas, acabadas, tá bem? Então queria apresentar para vocês, agora mais na íntegra, né, a nossa resina de estabilizações de superfície. Você pode aplicar uma de mão, 2, 3, de acordo com a necessidade. E aqui a gente apresentou 2 tipos de matéria-prima. Uma matéria-prima bem porosa, né, com bastante absorção, e uma matéria-prima com pouca rugosidade, pouca absorção, e ela anda muito bem nas 2 superfícies, tá bom? Vou deixar no vídeo aqui para vocês o link lá para vocês entrarem direto no site
e nos chamarem para dúvidas também, e podem deixar lá na caixinha de pergunta as dúvidas sobre esses tipos de aplicações, que a gente faz depois um vídeo detalhado explicando as dúvidas e as perguntas de vocês. Um abraço.